Salve, camaradas! Tudo bem? Aqui quem fala é Darlan Souza, editor-chefe da maior e melhor revista de corrida de rua do Brasil. Estamos falando da Runners Brasil, a revista que realmente leva um conteúdo gratuito há mais de 3 anos a todos vocês. Dando continuidade no nosso podcast musical, temos a honra aqui de trazer uma pessoa que vai nos trazer muita musicalidade, arte, genialidade. Estamos falando aqui de alguém que parece que na corrida não tem muita vivência, mas tem muita experiência de vida e vai nos trazer muito conteúdo. Seja muito bem-vindo, Marcos Aurélio Viegas. É isso. Isso mesmo? Satisfação, meu parceiro. Pô, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer, assim, poder estar num local onde as pessoas estão dispostas a conversar, saber um pouco mais do que a gente tem para falar, do que a gente pensa. A gente vive um momento, assim, de que o mundo só quer saber de falar, nem todo mundo está disposto a ouvir. Então, eu me sinto privilegiado por isso, ter a oportunidade de, em alguns momentos, ser ouvido. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala que o nosso podcast é um podcast bem informal, né? Onde a gente se sente à vontade de fazer um bate-papo mesmo, aquele bate-papo de bar, falando sobre esporte, sobre corrida. E a gente vem numa cena musical aí de trazer algumas pessoas que estão envolvidas com a música, muito diretamente envolvidas com a música, para falar um pouco de corrida, para justamente a gente tentar trazer esse momento de corrida legal, show de bola. Nem todo mundo vive de corrida, mas a gente também tem outros trabalhos, tem outras atividades, e é muito comum pessoas do escritório, mas da música a gente tá tentando ver o lado B. Calma aí, mas tem gente que trabalha com música e corre, tem gente que trabalha com tal coisa e corre. Então, antes de a gente aprofundar em outros assuntos, eu queria que você me contasse como é que você tá conseguindo conciliar, treinar, correr, fazer tudo isso ao mesmo tempo, tirar um tempo lá para fazer o seu som. Olha, sendo muito sincero com você, não sei até onde a gente consegue fazer tudo tão bem quanto a gente gostaria. Porque eu tenho um problema que eu acho que muitas pessoas que eu convivo acabam falando sobre isso, que é o perfeccionismo, né? A sua régua fica mais alta, você começa a se cobrar mais cada vez, em todas as coisas. E aí eu venho trabalhando cada vez mais um desapego, que é assim, não é fazer de qualquer jeito, mas é fazer o melhor que eu tenho para aquele momento. E isso tem me ajudado bastante. Consigo sempre? Não. Tem vezes Sim. que eu me cobro também, ainda é complicado. Tem vezes que você percebe caindo no mesmo erro. Mas assim, o fato de você ter consciência sobre um problema e querer mudar ele já é o primeiro passo. Então, assim, isso já tem melhorado bastante e tenho trazido de uma forma mais leve. Eu faço o meu melhor. Esse ano eu não tinha nenhuma maratona prevista para fazer. Eu queria fazer apenas prova de 21 e é isso que eu tenho me programado para fazer. Eu tenho uma no próximo sábado, que é em Morretes, que é a minha primeira prova de trilha. Morretes é Santa Catarina, né? Isso, e vou fazer pela Olímpicos, essa prova assim, cara, os eventos do Bota pra Correr são sensacionais, né? Experiência muito Sensacionais, maluca. assim. E aí vai ser minha primeira prova de trilha, 16 quilômetros, Experiência vamos na lá. mata. Só que, cara, o que eu vou pensar de performance nisso? Eu não vou, eu quero viver isso aí. Esse contato com a natureza, a corrida, você poder juntar essas duas coisas numa mesma situação, pra gente que mora em São Paulo, trânsito, selva de pedra, sabe? Concrete jungle, sabe? Cara, então ser esse contato com a natureza, com amigos, um clima bom, correndo, fazendo algo que você ama, pô, não tem. Ô Viegas, é muito legal que você fala isso, porque como o nosso podcast aqui, tanto a revista também, ela atende o Brasil inteiro. Às vezes a gente, quando começa a morar em São Paulo, a gente esquece que o Brasil é grande pra caramba, né? Você falou do Bota pra Correr aí. Num evento da Olímpicos, muito bacana. E quando a gente tá falando aqui, às vezes eu tento alertar os convidados, falo assim, cara, o Brasil é grande demais, a gente não pode ficar falando da cena São Paulo, a cena Rio, essa cena aqui Minas, esse centro do país. Quando você fala isso, pra quem tá nos ouvindo lá no Amapá, pra quem tá nos ouvindo lá no Chuí, pra quem tá nos ouvindo lá em Recife, não deve entender o que a gente tá falando, que a gente passa aqui na Selva de Pedras. Então, quando a gente fala que você vai fazer um evento na natureza e que é prazeroso pra caramba, é porque realmente aqui a gente é moído nessa selva de pedras, né? Então acho que o que você falou aqui
tem muito a ver com isso, e você traz uma coisa aqui que a gente tá falando nos bastidores, que é a corrida por prazer. Conta um pouco mais sobre isso para nós. Você vê isso daí que a gente. Essa pauta aí, por exemplo, o quanto eu me sinto privilegiado, de alguma forma, no simples ato de correr, na possibilidade, porque ainda que a gente tenha a corrida como algo democrático, é só pegar e correr. Cara, quando a gente analisa o mundo que a gente vive, as necessidades que ele te vende, e aí a entrega que você tem na busca para poder ter tudo isso, a última coisa que você acaba priorizando é você. Então, que bom que hoje cada vez mais as pessoas têm se conscientizado que a atividade física, ela não é simplesmente por prazer. Ah, eu jogo bola porque eu tô com os meus amigos e eu acho legal. Isso é uma coisa. Só que quando as pessoas começam a se conscientizar de que eu vou treinar, eu vou fazer isso para eu ter uma vida mais saudável, para que eu tenha mais longevidade, para que o trabalho que eu vou exercer amanhã eu faça com a cabeça melhor, que as coisas fluam de um jeito diferente, sabe? Então, assim, isso faz muito parte do discurso que eu tenho, porque é a prática que eu exerço. Sabe, tudo que eu faço com relação à corrida, à música, ao meu profissional, ele tá alinhado com isso. De entender, eu venho da periferia de São Paulo, de Guaianazes, Coab Juscelino. E lá, cara, eu não tenho referência de atletas, eu não tenho referência de músicos, eu não tenho referência de artistas, eu não tenho referência de muita coisa. Eu tenho as referências que eu tive foram de pessoas que acordavam cedo, colocavam a marmita na bolsa, 2 horas para chegar no trabalho, trabalhava ali 8 horas, mais 2 horas para voltar, chega em casa, assiste a novela e dorme. Não foram ensinadas outras coisas. E essas pessoas tinham que fazer aquilo, porque elas tinham filhos, elas tinham que trazer o sustento. Entra num ciclo que vira aquele hamster ali de laboratório que tá ali naquele... só faz, já não pensa. Você tá tão cansado que a última coisa que você quer fazer é mudar, é pensar nisso, sabe? Então a gente tem a oportunidade de criar a nossa bolha hoje, entendendo essa logística do quanto é necessidade você fazer uma atividade física. A necessidade. E aí. Entra naqueles parâmetros de qualidade de vida. A gente estava falando aqui no nosso podcast aqui, Viegas, a gente trouxe o presidente do CREF. O CREF é o nosso Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, e ele mesmo relatou isso, que ele não tinha qualidade de vida. Ele estava no CREF, responsável por todos os nossos profissionais de educação física, e ele não tinha. E quando ele se deu por conta, ele infartou. Ou seja, por quê? Tava naquele ciclo de, como você falou, de não valorizar a qualidade de vida, até por uma questão de necessidade de trabalhar pra caramba. Então, quando a gente fala aqui da selva de pedras, realmente é isso, né? É aquele concrete jungle, a gente não consegue sair daquilo ali, a gente não consegue aproveitar. E outras pessoas, o Brasil é grande, né? Tem o privilégio, às vezes, de trabalhar a 20, 30 minutos de trabalho em outras regiões do Brasil, que não é aqui. Quem vai andando, nossa senhora. A gente vê relatos de pessoas que vêm na nossa revista falar que eu treino num campo aberto, onde eu vejo os macaquinhos, onde eu vejo os coatis, onde eu vejo isso e aquilo. E a gente fica muito feliz de assim, pô, que privilégio que a gente aqui em São Paulo, como você falou, no Rio também, a gente trouxe o Darley, ele falou isso aí também, que lá também tem essa dificuldade nas periferias, então... que bacana você trazer esse insight, né? Mas só um recorte também sobre isso, assim. O quanto eu acho que a informação... Por mais que a gente viva na era da informação, sabe? É o tempo inteiro informação, informação. Mas nem toda informação vira conhecimento, sabe? Surgem muitos tópicos, muitos temas, muitos tweets, muitas coisas e tudo mais. Mas, assim, o que daquilo a gente realmente carrega pra dentro, assim, importa, sabe? É muito pouco. Então, muitas pessoas, e principalmente pensando na periferia, a pessoa, legal correr, faz bem. É igual, tipo, beber água faz bem, comer verdura, legumes, tá? A pessoa até sabe, mas ela ainda não sentiu. O que ela sabe, ainda não conectou com o que ela sente. E isso daí não materializou, sabe? Quando a pessoa, ela entende aquilo e sente, é diferente quando você, por exemplo, e eu, quando a gente faz um treino, você fala... Que treino. Eu precisava disso. É aquele momento que você se sente vivo, que você não se arrepende de treinar, de nada, que você fala assim, valeu, foi incrível, precisava disso. Agora eu posso ir pro resto do meu dia e fazer o que eu preciso fazer. Mas você já entendeu e você sentiu.
pra você. Bateu forte ali, conectou, né? Então chegou uma hora que aquilo virou um hábito pra você, virou um valor, virou um princípio, aquilo já tá em você, já era. Exato. Você vai viajar pra outro lugar, você já acorda mais cedo que a galera porque você quer correr, quer conhecer o lugar, você quer, nossa, é louco. A pessoa, nossa, por que você não dorme até tarde? Você fala, cara, por que você vai dormir até tarde? O seu pensamento é o inverso. Fala, "Nossa, por que você vai dormir até tarde? Olha esse lugar, olha isso aqui. Só quero pôr meu tênis e sair." Aproveitar a vida. É isso. É muito bacana você contando um pouco disso. Você tem uma experiência vasta aí em vários eventos, em várias atividades. A gente vai explorar um pouco disso. Mas antes, no seu release lá, que a gente estava pesquisando, a gente descobriu uma coisa muito bacana. Você vem da terra do reggae, é isso mesmo? Minha mãe. Sua Minha mãe, mãe cara. tem um pezinho, São Luís do Maranhão. Minha mãe vem de lá. Que bacana. E essas foram lá, acabaram sendo um pouco também das suas origens da musicalidade. Você veio do reggae, dessa cena reggae. Conta um pouquinho dessa cena, se você voltou pro Maranhão com a sua mãe lá. Conta um pouquinho disso aí pra nós. Cara, isso daí é muito louco, né? Enquanto você foi falando assim, eu fui pensando um pouco sobre isso. Ninguém nunca tinha me perguntado. A gente estuda os convidados aqui. Não, muito legal, muito legal. E assim, muito louco porque minha mãe, ela não trazia essa bagagem cultural, assim. Minha mãe, ela vem de uma família muito simples, muito humilde. Ela veio para São Paulo muito cedo e numa missão de trabalhar. Ela veio antes dos 18 anos e veio para trabalhar. Jovem, E assim, pô, você sair do seu estado, vir pra São Paulo, a Concrete Jungle, assim, há 50 anos atrás, cara. Uma realidade muito distinta, né? Quantos de nós aqui tá com uns 30 e não fez isso? Não meteu as caras, sabe? Não. Então, assim, admiro demais minha mãe, assim, foi muito forte nesse momento. Mas ela não teve contato com música, com cultura, com arte, sabe? Então, minha mãe, ela ouvia o radinho dela e eu tenho uma referência de ouvir Roberto Carlos, porque minha mãe ouvia, Sim. né? Um clássico, assim, muita gente ouvia e tal. Aí uns pagodes que rolava na rádio e era isso. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes pra São Luís, uma quando eu tinha 4 anos mais ou menos. Eu era muito pequeno, não Muito lembro de jovem ainda. nada. E com 14 eu lembro de poucas coisas. Poucas coisas, assim. Não, a gente vai ter que voltar lá, cara. Porque eu tô louco pra conhecer aquilo lá, Não, cara. então, eu preciso. Vamos Preciso voltar também. lá. Vamos armar Fechou. essa. Aí, ó, fechou. E aí, é muito louco porque aí a música entra na minha vida com uma cena de rock nacional. Titãs, Paralamas do Sucesso, Aquela Legião base Urbana. Cara, essa daí foi a primeira vez que eu comecei a ouvir música e Engenheiros do Havaí, sabe, essa galera? E aí de falar assim, que legal isso que ele tá falando. Que musicalidade. E não era tanto a música ainda pra mim, assim, porque pra mim tanto fazia a trilha sonora, era o que tava sendo dito. Ali me pegava as letras. Então, assim, cada uma dessas bandas que eu citei normalmente tinha alguma coisinha do reggae. Tinha um rock. Tinha uma levada ali. E aí, essas bandas me abriram pra eu conhecer depois, num segundo momento, algumas outras bandas que já são mais alternativas, que foram o Chico Science, Nação Zumbi. Caramba, clássico. Planet Hemp. Nossa. O Rapa, Monstros. Charlie Brown, sabe? Então, aí, nesse momento, surge o que é? Ragamuffin. Nossa, isso é legal. Dance Hall. Caramba, que são vertentes do reggae. E aí eu fui ouvindo isso, mas por causa dessas referências, e aí, como, por exemplo, uma banda que nem o Planet Hemp, tinha... Tanto é que eles tinham uma letra lá que falava assim, rap, rock and roll, psicodelia, hardcore e raga. MC no microfone, atitude HC, representa o hip hop pesadelo do pop, sabe? Então, assim, era muita referência. Peraí, o que é o HC? O que é o hardcore? O que é o ragamuffin? O que é o psicodélico? O que é o... Sabe? E aí eu fui indo... Aí eu fui chegando cada vez mais no reggae e no rap. Aí essas duas vertentes, assim, me fizeram apaixonar. O reggae por uma musicalidade, assim, tudo mais. Eu me identifico muito. E o rap pelas letras. A consciência, a analogia, a visão, o rap, ele conseguia ter um olhar, a arte tem isso, né? Mas o rap naquele momento me tocou mais nesse sentido, de poder olhar pra algo que todo mundo olha e enxergar coisas que nem todo mundo enxerga, sabe?
Aí isso me hipnotizou, assim, e aí eu virei um consumidor disso muito forte. Eu queria consumir isso o tempo inteiro. E aí chegou num determinado momento que eu consumi tanto, e a conexão. Você começa a querer correr quando você vê alguém correndo. Não surgiu na sua cabeça do nada. Tem até uma parte talvez instintiva ali e tal, não sei o quê, Sim. mas assim, mas pegar um tênis e ir pra rua correr, você viu alguém fazendo. Você não criou essa ideia. A mesma coisa, quem tem vontade de tocar um sax, viu alguém tocar um sax. Então, assim, A gente é muito visual, né? só que quando a gente vê alguém fazendo algo que a gente acha legal e essa pessoa é do nosso bairro, é da nossa rua, é da nossa família, parece com a gente Tem uma fisicamente, identificação. você se vê pertencente daquilo, você se vê possível naquela prática. Você fala, cara, vou tentar também fazer isso. E foi o que aconteceu comigo na música. Porque antigamente, a cena musical, ninguém parecia comigo. Eram os mais apagados que pareciam comigo. Então, quando chega num momento musical onde eu escuto Planet Hemp, Marcelo D2 com cabelo todo black, só que eu falo assim, caramba, meu cabelo quando cresce fica igual o dele. Só que o perfil dele nunca tava na Capricho, nunca tava na Malhação, nunca tava nesse tipo de Sim. visibilidade. Então, quando eu olho pra aquele cara e vejo o quanto ele tem conexão comigo, quando eu olho pro Chico Science e falo, caramba, ele tem mais ou menos a cor da pele que eu tenho. Ele tá falando de coisas que eu sei. Nossa, a polícia, ele tá falando da polícia. A polícia aqui no meu bairro é assim também. Eu comecei a Ele tem ver sotaque. eu comecei a ver a arte de um jeito muito próximo. Ele estava falando de coisas que eu me conectava, que eu sabia, que eu vivia e que eu comecei a me sentir com capacidade de fazer também. Falei, e se eu tentar? E aí foi quando eu comecei os meus primeiros versos, e aí o universo depois me colocou na música de um jeito mais louco possível, porque eu já estava escrevendo algumas coisas, ainda muito tímido, mas escrevia. Um dia eu saí da casa de uma ex-namorada, bravo, e aí, no caminho até o ponto de ônibus, passou um grupo de moleques assim e ficaram me encarando. Aí eu passei e tal, daqui a pouco eles voltaram pra me abordar assim, falar comigo. Até achei estranho, aí quando eles vieram, eles falaram assim: pô, a gente viu que você tem uns dreads e tal. Você gosta de reggae? Porque a gente tem uma banda e a gente tá procurando um vocalista. Caraca. Aí a gente catou, se juntou e passamos, sei lá, uns 3, 4 anos juntos. Depois a banda se desfez e eu, apaixonado por isso, fervoroso nisso, assim, queria colocar isso pra fora. Aí continuei meu trabalho solo. Que ano isso, mais ou menos? Isso aí. Quando eu comecei meu trabalho solo já era tipo 90? 2009, assim. 2009. 2009. É. A banda deve ter sido ali, tipo, 2007, 2008, por aí. Cara, você teve o privilégio, ou melhor, eles também tiveram o privilégio, porque eu costumo falar que quando você se junta com o grande, você também fica grande e o grande fica maior ainda, né? Então, acaba tendo essa conexão positiva, né? Pra cá e pra lá, né? Então, eles tiveram o privilégio, você também teve o privilégio, ambos, né? De você gravar com, cara, fenômenos da música e pessoas que são referências mesmo, como, por exemplo, Tati, do Chimarruts. Cara, que legal, cara. Tati é um ser humano incrível, Black assim. Alien do Planet O Black a gente fez o. Tem vídeo nosso no YouTube, no assim, YouTube, cantando, né? mas foi algo mais despretensioso, assim. Sample. A gente tava. Não, a gente tava no mesmo local. E aí uma amiga em comum, assim, falou assim, pô, você vai tocar, vai fazer um som? Eu falei, vou, beleza. Aí ele tava do lado e ele falou assim, se você fizer, eu vou cantar com vocês também. Eu falei, é nada. Quem corre atrás de quem? E o som ficou Aí, muito bacana. aí ele falou assim, não, eu vou. Aí eu falei, nossa, peraí. Fui catar o violão com os meninos assim, cheguei lá no quarto que a gente tava hospedado, falei assim, pega o violão, pega o baixo, vamos aí. Os caras, como assim? Eu falei, só vem comigo. No Vem improviso é comigo, muito vem top, né? comigo. E aí fizemos, e foi muito legal isso, assim, pra mim, o quanto é especial o Black Alien, é uma das minhas maiores referências, assim. Eu vi muito Planet Hemp, eu vi muito o trabalho dele com o Speed, e eu vi muito o trabalho dele solo. Então, assim, é um cara que eu tenho muita referência, tenho muito respeito, muito carinho. E aí, naquele momento, imagina, você fã do Messi poder bater uma bola com ele. Beleza, não foi jogo oficial. Você jogou com o Não, não, mas cara, foi. saca? Então, pra mim, foi muito legal. E assim, tanto é que esse vídeo que você tá falando no YouTube, ele é muito escuro. Você vai reconhecer pela minha voz, pela dele e tudo mais, mas assim, é muito escuro, mas era o registro que tinha. Não, Era a mas show de câmera que bola aí que tinha, tá, então né? assim,
pra mim foi o que E o aconteceu. som, né? Quem corre atrás de quem? Cara, escutei aquilo ali, fiquei fissurado. Era um E momento meu um pouco mais indignado com a sociedade, assim. Não, mas tá show de bola ali, é arte pura, né, Viegas? E outra coisa, outro som que você fez, cara, daí com uma banda já referência minha nova agora aqui, cara, com Maneva, cara. Ah, pô, Puta, meu. os caras do Maneva, assim, eu sou muito suspeito pra falar, porque assim, a gente, você deve ter os seus fãs, os seus ídolos. Ídolos, né? Você deve ter os seus ídolos. E eu não sei se você já teve a frustrante oportunidade de conhecer alguns deles. Porque às vezes tem uma galera que você fala assim, poxa, acho que era melhor eu não ter conhecido, Era bom né? ter ficado É, distante. e com o Maneva foi totalmente ao contrário e surpreendente, porque assim, às vezes eu já tive a oportunidade de conhecer bandas e que aí você fala assim, nossa, o fulano da banda é muito sangue bom. O outro ali meio mais ou menos. Mas aquele ali é sangue bom. No Maneva, irmão, deixar você com qualquer um ali vai estar Os massa. caras de Os caras é muito boas. sangue bom, assim. Eu acho que o que eles conseguem transmitir nas músicas e pro público é muito real pra quem tem oportunidade de vivenciar qualquer momento com eles, qualquer resenha com eles, qualquer troca de ideia, a leveza, o clima disso, sabe? Então, assim, eles são um grupo, uma banda que eu torço muito, sou muito grato, assim, pela oportunidade de gravar algo junto. Aconteceu do jeito mais natural possível, isso pra mim. O nome do álbum é Conexão. Então essa conexão existiu de verdade, rolou. E assim, a gente foi gravar, o clima foi muito legal. Tanto é que teve um dia que a gente ia gravar voz, a gente tinha programado pra gravar voz, eu levei um videomaker. Falei, pô, pega lá, acho que vai ser legal gravar voz. O cara chegou, ele foi embora depois de um tempo, porque a gente não gravou. Ficou só na resenha. É o que eu falo, os Entendeu? bastidores, né, cara? E eu fiquei numa situação porque assim, eu chamei ele pra gravar porque eu achei que ia fazer, só que o clima da coisa não possibilitava falar assim, ó, beleza, vamos Vamos parar aqui, trabalhar. vamos fazer Vamos aquilo lá agora. trabalhar. Não dava. Aquela conexão, ela era de verdade, ela tinha que acontecer daquele jeito, sabe? Eu falei assim, cara, tá tranquilo, não vamos apressar nem nada, tem data, tem prazo, calma. Isso daí, é que isso já faz até uma referência com uma outra música que eu tenho com a Carol de Souza, que a gente fala justamente sobre o quão importante é você saber a diferença entre o que importa realmente, o que é importante e o que é urgente. Porque a gente traz uma série de coisas aqui como urgências e precisam ser resolvidas agora e acaba deixando as coisas importantes, as pessoas importantes, as ações importantes de lado. Falando em importante, pegando esse teu gancho aí, a gente vai ter um monte de assunto aqui pra gente abordar. Tudo com pequenos sprints. E falando em coisas importantes, você participa de um projeto muito importante, cara. No meu modo de ver em particular, obviamente. Que é o projeto Corre Quilombo. Conta um pouquinho pra nós isso aí, fica à vontade, cara. Corre Quilombo é um dos meus amores aí na vida. Inclusive, mandar aquele salve pra minha família Quilombo aí. Geral, geral. Tanto as pessoas que fazem parte da organização junto comigo, quanto todo mundo que frequenta, que curte, que comenta nas redes, que se interessa, que propaga a palavra do Corre Quilombo por aí, assim. Temos alguns devotos aí disso, cara, vira uma celebração, é algo muito especial. Esse projeto, ele surge de uma necessidade. Eu, num determinado momento da minha vida, estava trabalhando com uma marca exclusiva e eu tinha amigos que trabalhavam com outras marcas exclusivos. E eu percebia o quanto a gente sempre estava distante por causa disso. Porque se eu sou de uma marca, eu não posso ir no evento da sua marca. E vice-versa. E a gente não estava junto, não estava conectado. Na minha cabeça, eu pensei assim, peraí, tudo bem. Eu tô com uma marca, o Darlan tá com outra marca. Só que peraí, será que não tem marcas que ele trabalha que se interessariam por mim e marcas que eu trabalho que se interessariam por ele? Seria legal a gente estar junto, estar próximo, essa conexão Quero e estar tudo mais. perto, gosto de É, você. é. Principalmente, irmão, quando a gente pensa em pessoas pretas. Porque assim, eu não quero cair naquele ponto que as pessoas entram aí do vitimismo, do mimimi, do não sei o quê. Cara, eu nem discuto isso daí mais. Contra fatos não existem argumentos. Então, assim, quando a gente pensa que a maior parte das pessoas que se suicidam são pessoas pretas, principalmente homens,
a gente começa a se questionar do porquê que os negros são minoria na corrida. A gente tava falando de bem-estar. Sim. Eu comecei na corrida para ficar bem, principalmente mentalmente. Cabeça. Se eu não corresse? Eu tive um momento da minha vida que eu tive uma depressão, que eu caí ali. Parte do meu tratamento, vamos dizer assim, para melhorar, foi atividade física, no meu caso, a corrida. Então, eu sei da importância disso. Então, de uma certa forma, eu sei também o quão difícil é para uma pessoa que nasce num lugar onde as pessoas não sonham. Inclusive, Setembro Amarelo aí, ó. É importante lembrar disso. Então, assim, o quilombo, ele surge numa necessidade de, peraí, a gente precisa se agrupar. Como que a gente faz? Como que... E aí foi muito legal porque eu fui numa entrevista sobre corrida, vida saudável e tal, afins. E aí fui convidado e aí eu falei assim, pô, mas vai ter mais alguém? Porque nesse conteúdo que vocês estão propondo, seria interessante ter alguém com uma formação técnica, sabe? Específica para também validar algumas coisas, a gente ter essa parte mais técnica também. Aí eles falaram, vai ter um treinador lá. Quem que é o treinador? Ademir Paulino. Eu falei, pô. Na época era o meu treinador. Hoje eu treino com o Avelar. Inclusive, um abraço pros dois. Sequinho, um abraço, Sequinho. Chama de Sequinho. Ah, esse é brabo demais. Muito sangue bom. Tanto o Ademir quanto o Avelar, assim, são dois caras que pra mim são muito O especiais. Ademir já assim. foi capa da nossa Runners, hein? Aí, ó, é isso. Já foi capa. Não, e sabe, é isso. Aí quando eu falei, aí a moça, a apresentadora falou assim, vai ser o Ademir Paulino, conhece? Eu falei, pô, na época era o meu treinador. Eu falei, tá em casa. Aí fomos. E aí eu falei pra ele de algumas conversas que eu tive com a Giza. Já Falei foi assim, capa da nossa Runners aí, também, olha aí, cara. Pode começar a falar aí, meu. ó, Meu, tem... ó, já temos 2 aí do Quilombo aí, Viu? que massa, hein? E aí eu falei assim pra ele, falei, pô, Ademir, senti isso, aquilo e tal, conversei com a Giza, a gente tentou montar um grupo com algumas pessoas no WhatsApp pra gente tentar conversar mais. A galera não levou pra frente, eu tô pensando o que dá pra fazer. Foi muito legal, assim, eu não esqueço disso. Ontem eu falei com ele, inclusive, disso no evento da Olímpicos. Falei assim, e aí ele, na hora que eu falei isso, ele falou assim, pega o celular aí, vê que dia que você tem aí pra gente marcar uma reunião. Falei, é isso, gostei Atitude disso. na hora. Catei meu telefone, a gente já combinou naquela semana, quarta-feira, fechou. Nesse momento, aí no dia que a gente combinou, ele já levou o Julião também, da base do Corre Quilombo, salve. Aí eu conheci o Júlio naquele momento, que tem um canal também incrível, assim, ele tem muito conteúdo legal, dicas de corrida e tal, pra galera que tá pegando, tá iniciando. E aí a gente falou assim, mano, vamos fazer de que jeito, de que tal forma, tal... Que dia? Ah, vamos sábado agora. Ah, mas não tá muito em cima, já é quarta, fazer um negócio sábado. A gente falou, cara, vamos fazer. Já tem 3 pessoas, ó, eu, você e ele aqui. Vamos fazer? Vamos. Aí no nosso primeiro encontro tinham 11 pessoas. E a gente já chegou a bater 650 pessoas. Olha que bacana. Sabe? E aí quando a gente faz um recorte, que é muito importante isso, assim, para as pessoas terem consciência que, assim, a gente pensou sobre isso antes de fazer o primeiro encontro, porque é uma decisão muito difícil pra gente. Porque, por exemplo, que nem eu tô aqui com você e, cara, eu só te agradeço. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje, mas a forma que você me abordou foi super respeitosa, a forma que a gente tá conversando aqui tá sendo Sim. muito legal e tudo mais. Então eu não tenho qualquer tipo de problema por causa da cor da pele. Sim. Não é sobre isso. Mas assim, a gente não pode esquecer a história do negro, do branco e tudo mais. Então, é sobre isso, as sequelas que isso causou em cada uma dessas pessoas ao longo da vida. Por exemplo, tem pessoas que, de repente, a família veio da Itália com terras aqui e a família deu um duro danado e hoje tá bem. Mas a minha família, meu bisavô, ele não teve terra. Será que eu vou estar tão bem também quanto? Então tem coisas que a gente precisa se conscientizar e entender. Você não tem culpa do que aconteceu lá atrás. Só que você não faz ideia do quão importante é quando você coloca uma pessoa preta numa capa de uma revista dessa. Porque você faz com que uma menina preta olhe pra Giza e fala, nossa, eu quero ser uma corredora igual ela. Me identifiquei. Nossa, eu quero ser um cara igual a Ademir. A gente começa... Quando você vê um bonequinho, não sei o que... preto, ele pensa que ele é o bonequinho, de uma certa forma, parece com ele. Agora, só quando o super-homem não parece comigo.
O Flash não parece comigo. O Homem de Ferro não parece comigo. Jogador de futebol, Se não muito tiver, isso aí, né? se não tiver. Agora, quando você pode falar pra qualquer um dos caras pretos, assim, ó, das minas e tal, assiste o Wakanda. Eita, que você sai, ó, pá, você sai fortão. Você se identifica, é conexão natural. Ainda mais na primeira infância, né? Entendeu? Só que aí tem várias outras coisas que, assim, ao longo da vida, por mais que você não tenha praticado, você já ouviu no mundo que a gente vive, do cabelo duro, cabelo ruim, o narigão, o não sei o que. Sabe, tipo, várias coisas que colocam dentro de um estereótipo onde as pessoas associam isso a feio e a pessoa que é assim, ela não se sente capaz, ela não se sente bonita. A gente tá falando de várias coisas. Isso as pessoas que têm consciência ainda. Sim. Porque muitas pessoas negras, elas nem atingiram essa consciência. Elas são mais tristes, são mais escondidas, ficam de cantinho e tudo mais. Elas nem percebem, elas acham que é porque ela é tímida. Mas não é porque ela é tímida, ela tem medo. Todo mundo fala que você é fake, que você é um monstro, que você é isso e aquilo. Então, assim, a gente veio criar essa necessidade, a gente sentiu essa necessidade e veio no intuito de, peraí, a gente precisa estar mais próximo, a gente precisa ser referência para nós mesmos. Tá aqui com pessoas incríveis pra gente querer ser incrível também, mostrar que a gente pode e tal. Então, a gente fechou o nosso encontro do Corre Quilombo para pessoas pretas. A gente já recebeu algumas, pouquíssimas, sempre tem, né? Nem Jesus agradou todo mundo. E andando com 12 ali já, né? Às vezes, imagina nós, num grupo que 650 pessoas foram, assim. Gente. E tá tudo bem. Ninguém precisa concordar com tudo que a gente Não. faz. Nem a gente da organização concorda com tudo que a gente faz. Tem coisa que a gente faz porque tem que fazer, tem que resolver e tal. Casal, às vezes, discorda de umas coisinhas. Minha mãe, amo, e eu e minha namorada, tem hora que a gente também não concorda em tudo, tá tudo bem. Só que assim, o que a gente traz como mais importante é a reflexão, a conversa, o diálogo, abrir isso, sabe? E principalmente, a gente tá junto. A gente já foi questionado por pessoas na internet que falaram assim: nossa, mas vocês não podem esquecer o propósito, tem que ter um letramento, tem que ter isso e tal, tal. Letramento é um termo que as pessoas usam justamente para entender mais a fundo sobre o racismo. E que é muito legal, é muito importante quando você tem acesso a isso, oportunidade, tem alguém ali para dar essa informação. A gente falou, isso é muito legal. A gente ainda não faz um trabalho de letramento, a gente troca uma ideia para expandir um pouco ali o pensamento de cada um e tudo mais, mas assim, o nosso maior propósito é estar junto e sorrir, ser feliz, incentivar as pessoas à atividade física. Então, quando questionaram a gente com relação a isso, mas vocês não podem esquecer o propósito, o letramento e tal, falei assim, cara, se algum dia você vê 650 pessoas pretas no Parque do Ibirapuera, batendo palma, cantando, correndo, e isso estiver longe do propósito, eu não sei qual é o seu propósito. Porque o nosso é esse, sabe? É fazer isso do jeito que a gente faz, como a gente faz. O quanto a gente percebe que é importante para cada mulher ali, para cada homem, para cada senhor, para cada senhora, para cada criança. Sabe? Tem os relatos que a gente recebe assim, a gente percebeu que aquilo virou muito maior do que o que a gente idealizou. Sim. Aquilo criou um sentimento de pertencimento para tantas outras pessoas que inclusive nem só daqui de São Paulo. A gente recebe mensagem de muitas pessoas de outros estados. A gente pretende fazer esse encontro em outros estados. Só que a gente tem criado também oportunidades que eu acho muito legais, assim, inclusive dia 21 agora desse mês de setembro, não sei quando vai pro ar, a gente vai fazer uma edição no Sesc Bom Retiro. E quando a gente, São Paulo, capital. A gente faz um encontro mensal no Parque do Ibirapuera na frente do Museu Afro, é uma vez por mês, e esse encontro ele é fechado só para pessoas pretas. Mas os outros encontros que a gente faz em outros lugares, em outros momentos, a gente abre e convida pessoas brancas, pessoas roxa, o Barney, chama todo mundo. Não importa, porque aí é o momento que a gente quer trocar. É o momento que a gente acha importante, quem se identifica com a causa, vê uma importância nisso, poder estar junto com a gente e ser mais um elo nessa corrente, entendeu? A gente tem o nosso momento, esse dia que eu costumo tratar como terapia. Você faz terapia? Já fiz. Já fez terapia. E aí quando você fazia com a sua namorada do lado? Não. Fazia com seu pai, com sua mãe? Fazia sozinho. Sozinho. Que é um momento para você se conhecer, sabe? Para você buscar as suas questões. A mesma coisa, por isso que eu falo da terapia. Aquele dia pra gente é a nossa terapia.
onde eu falo sobre a vivência de ser um homem preto para um outro homem preto, para uma mulher preta, para a gente entender esses pontos, essas Aquelas questões. dores, né? É a mesma coisa, eu e você aqui, vamos fazer o podcast falar sobre TPM. O que vai sair daqui? Vai sair um assunto muito raso, porque eu e você, a gente não vive isso. Não tem aquela profundidade, né? Entendeu? A mesma coisa quando a gente vai falar sobre o racismo, é importante que a gente discuta isso entre pessoas negras pra gente analisar os pontos em comum. Será que isso daqui, peraí, isso aqui acontece comigo por causa da minha classe social ou por causa da cor da minha pele? Ah, não, por causa disso, daquilo, aquilo. A gente trocar essa ideia. E aí, num segundo momento, a gente trocar ideia com pessoas brancas, com amarelas, com vermelhas, pra gente entender se tem questões também com elas e a gente como humanidade. Humanidade, minha namorada sempre fala isso. Uma unidade, humanidade. A gente é um, brother. A gente é um. Se você tiver mal, consequentemente, quem trabalha com você não vai estar tão bem quanto poderia. A entrevista comigo não vai ser tão legal. Sabe? É um ciclo. Isso daqui é vibração, energia. Tudo que a gente faz aqui é isso. A gente se conectou por causa da corrida. Mas em algum... Essa é a vibração. Foi a corrida. Como você chegou nessa vibração da corrida, você tem seu caminho. Eu tive o meu, mas a gente chegou nessa mesma frequência, sabe? Boa. Vegas, a gente, lá na revista, eu não me canso de falar isso, que a gente tenta trazer uma amplitude maior na revista, uma profundidade na revista o tempo todo. Essa é minha maior briga hoje como editor-chefe é justamente isso. Não olhar o raso, olhar o profundo, olhar distante, olhar em vários, tentar buscar vários olhares. E por isso que a nossa revista, você vai ver, como eu te falei, dentro da pauta, todo mês tem uma pauta diferente. E não é performance a pauta. Acho que teve uma pauta de performance em 48 edições, cara. Então, assim, e não só isso, né? As nossas capas, a gente tenta trazer sempre pessoas diferentes, que não sejam de performance, muitas vezes, como eu falei. E dentro desse contexto, a gente tenta trazer pessoas que vivem o universo da corrida. E isso também vale para o nosso podcast. Nosso primeiro podcast que a gente gravou foi com o mestre Wanderley Oliveira. Nosso primeiro podcast. Ele tem que abrir nosso podcast. Esse é o Ele cara. representa muito o que a gente acredita, que é justamente essa questão do equilíbrio, essa questão da profundidade, essa questão do amor, da paixão. Cara, tudo, ali. Não. Assim, eu falei, tem que ser o Wanderley. Tem que ser, tem. Não, tem. E foi, cara. E ele tem uma simplicidade, ele tem uma cara, ele tem um lance que é Brasil. Total. É Brasil, sabe? Essa vontade de fazer, independente das dificuldades, ir lá e fazer isso daqui é muito legal. Eu não tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele, né? No dia que eu pegar ele pra conversar, ele tá pego. Te porque prepara, aí. meu. Porque É aí. apaixonante. Mas assim, só de. Nos eventos que eu tive a oportunidade de conhecer, pegar na mão, assim, é um cara que você sente que já tem uma energia legal, assim, Mestre sabe, do bem. dos mestres. Muito legal. Dos mestres. Mas você vê que louco, eu acho importante isso, né? Eu na minha terapia, assim, Tiagão, terapeuta, inclusive, aquele abraço, a gente trabalha muito um ponto que é sobre o 880, né? Às vezes a gente tentar equilibrar um pouco. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eu acho muito legal a inclusão do bem-estar e não se apegar simplesmente à performance, pô, eu também tenho minhas curiosidades sobre performance. Nossa, por exemplo, qual que é o recorde disso? Quem que faz isso? Quem que tá perto de bater isso? Quanto que os caras terminam uma maratona? Os caras que são bons. Eita, tanto? Caramba! E as provas de... Você vai ver as Olimpíadas e fala, o quê? Não, esse ano aqui, quando eu fui ver virou meme e tal, não sei o quê. O tempo que o cara fez lá, o medalhista no marcha atlética. Sim, o Caio. Você fala, velho, eu correndo não chego nisso aí. O cara faz a performance, ela sempre instiga isso, Então né? tem coisas relacionadas à performance que, pô, eu acho muito legal e que também tem conteúdo para as pessoas da performance. Às vezes o problema que eu vejo é quando uma marca pega um discurso ou unicamente, nossa, é muito esse nicho? Então tá, entendi. Não, então não sou eu, não é para mim isso aí. Porque eu gosto muito de saber sobre histórias. A minha primeira prova foi a Maratona do Rio de Janeiro. E eu tenho muito carinho por essa prova, não só por ela ter sido a primeira. Tanto é que, sendo muito real com você, até hoje eu tenho uma certa dificuldade de falar pra você se teve outra prova mais legal que ela.
Maratona Porque do ela Rio tem... é encantadora. Ali, pra mim, eu costumo falar pras pessoas, ó, beleza, jogo do Corinthians, nos clássicos, é massa, é da hora. Só que assim, pensa o que é assistir um jogo do Corinthians na Libertadores. Saca? Tem um outro peso, assim. E tem várias provas que são muito legais. Mas assim, cara, das que eu participei, a Maratona do Rio naquele ano ainda era Olímpicos que patrocinava assim. Cara, foi tão especial, porque eu vi assim um sentimento, era mais do que corrida. Era mais do que corrida. É um sentimento de tipo assim, cara, essa é a É corrida, a assim. vibe da praia Tem um, também, mas eu já fiz provas lá no Rio no mesmo percurso. mas não é a mesma vibe. Mas eu não sei o que que acontece, a atmosfera da Maratona do Rio de Janeiro, que traz alguma coisa ali diferente, cara. E eu tive a oportunidade de começar ali. E foi muito legal pra mim ver pessoas de cadeira de roda correndo ali, pá, tal. Outras pessoas ajudando a correr e tal, não sei o quê, empurrando. Aí pessoas com muleta, pessoas com prótese. Você fala, mano, eu tô me preocupando com a velocidade que eu vou. Brother, puta, como é raso, sabe? Como é raso. Aí você começa a perceber a vida em outras coisas. Vou aproveitar você falando disso aí, que é uma briga que eu tenho com as pessoas, e vou te dar o meu livro. Eu vi que você gosta de livros. Vou Gosto te dar meu muito. livro sobre a São Silvestre. E a minha briga com as pessoas assim, eu quero performar a São Silvestre. Eu, não, cara, por favor. Tem gente que tá lá na São Silvestre curtindo, curta com ela. Então eu quero te dar meu livro aqui da São Silvestre, porque eu vi que você gosta de livros. Tá aqui. Muito obrigada. Leia e Inclusive, aproveite. inclusive, ano passado, eu fiz minha primeira São Silvestre. Olha aí, ó, viu? E é muito legal, porque assim, resgatando algumas coisas que vieram na minha cabeça, quando eu fui pra São Luís do Maranhão, ó que louco. Olha aí, ó. Olha Vamos, isso, olha vamos lá. isso. Quando eu fui com uns 14 anos, eu tinha um tio que era o meu tio Ciro. Ele era, puta, um negão assim, tipo, brother, trincadão, atividade física, e a gente foi lá no, eu não lembro se era Engenhão que chamava, era um lugar assim que tinha Uma pista. uma pista. E ele falava assim, ó, pega aqui meu relógio, vê em quanto tempo eu faço. E fazia, eu nem lembro quanto tempo, não tinha, né? Só, Sim. ai, tio, tanto, tal, beleza. Mas assim, aí eu lembrei disso e minha mãe sempre falava assim pra mim, nossa, o seu tio morre de vontade de vir aqui pra São Paulo porque ele quer fazer essa São Silvestre. Meu tio morreu. Olha só, cara. E foi muito louco, assim, porque me veio muito ele quando eu fui fazer a São Silvestre. De alguma forma, assim, eu senti que ele tava vindo comigo, assim, sabe? Eu não tenho tantas lembranças com ele, mas as que eu tenho são sempre muito legais, assim. E de alguma forma, pra mim, foi importante ter trazido ele comigo. Foi uma prova que eu subestimei. Subestimei, não, 15, eu tava treinando pra maratona. Tranquilo. Um dia antes, eu arrebentei no nhoque. Quando eu fui correr. Peso. Nossa senhora, foram os 15 quilômetros mais difíceis da minha vida. Mais difícil, o tempo inteiro assim, quase parando assim. E aí o Daniel, pô, amigão, inclusive, salve. É um parceiro da ASICS, cara, eu falo ali, ó, você foi meu coach, meu pacer, meu tudo ali, assim. Se não fosse ele, eu já tinha parado. Sabe quando você fala assim, não, vou andar, vou andar. Mas eu achei muito legal porque me falaram isso. Falou assim, ó, desencana de tempo. Desencana de tempo. Vai pra curtir a prova. Mas às vezes você fala assim, não, tudo bem, dentro do meu curtir, não vou apertar, mas assim, manter tanto. Nossa, aquele dia só terminar pra mim já foi muito positivo, assim, porque eu pensei em parar em vários momentos por causa desse desconforto. Não, foi legal você falar isso aí, porque assim, a São Silvestre, pro paulista, para muitos paulistas aqui no estado de São Paulo, é só mais uma prova. Mas eu brinco e de alguma forma tem um fundo de verdade que pessoas do Brasil inteiro, quando eu falo Brasil, cara, os 26, 27 estados da federação, tem gente que o prefeito faz uma rifa na cidade para que a pessoa, o atleta da cidade, venha participar. Então imagina o peso que esse cara vem para participar da prova com a bandeira da sua cidade lá. Daí, pô, olha lá o cara com a cidade lá dele. Lá. Cara, o prefeito, as pessoas numa cidadezinha com 3, 4 mil habitantes juntando dinheiro pro cara aí. Então, assim, cara, respeita, cara. Porque, meu, quando tu vê São Silvestre, gente com um sonho de fazer São Silvestre, um sonho de fazer como fosse o caso do teu tio, seria mais um, cara. Aí eu não me acho no direito de querer atropelar ele numa via que já tá com a capacidade máxima pra fazer o meu tempo, que talvez seja a oportunidade dele única de fazer aquela única prova. Eu brinco com os caras que tem gente que vem ali, que tá cumprindo promessa de saiu no câncer, gente que tá ali, que saiu de uma situação, de uma depressão,
pessoas idosas, acho que a grande maioria dali, fala assim, cara, só respeita São Silvestre, cara. Porque assim, dificilmente você vai conseguir fazer tempo pela capacidade da via. A via tá muito lotada. Quer fazer o teu melhor tempo? Vai lá Tem em outras provas pra Santos. isso, né? Vai lá em Santos, tem aquela prova de Santos lá que é top pra tu fazer teu melhor tempo da tua vida. Mas só respeita a São Silvestre, cara. Ou então, assim, no mínimo você já tem que ter um tempo ali muito bom pra você estar lá na elite, né? Pra tá Você na já sair elite. lá. Na frente aí, mete Agora, pé. pô, pra trás ali é muito egoísmo, né, cara? Muita sacanagem. A gente Muito tem que ter escolha. É a única prova. Cara, de novo, a gente tem mais de 300 provas em São Paulo. Só essa, cara. Dá uma cuidada, Dá só uma segurada nessa. é a festa, né? Só abre mão dessa pra nós. Mas sabe o que é muito louco também? E aí eu vou trazer um ponto, não é pra ser do contra também, não, mas é também de uma certa forma tentando enxergar isso. Eu lembro que teve um dia que eu tava conversando com o Solonei. Sim. Solonei, aquele abraço. Queremos trazer ele pra cá também. Esse cara é muito sangue bom e tem uma vivência, tem uma história, tem uma importância, é incrível. E eu lembro que numa das conversas que eu tive com ele falando sobre a trajetória dele, ele falou de alguma coisa, se eu não me engano, que se ele pudesse ajustar, talvez ele tivesse encarado a São Silvestre de um outro jeito. Por quê? É uma prova tão especial, que para um atleta acaba se tornando muito importante na questão de visibilidade, consequentemente patrocínio, consequentemente... Então, às vezes eu fico pensando que nem eu tava uns 2 anos atrás, por aí, eu conheci o... Como é que... Eu esqueci o nome dele, ele tá na ASICS agora. Enfim, trabalho lá com o Fran e tudo mais. E aí ele tá na ASICS e agora foi representar o Brasil em vários... Eu lembro que ele tava trabalhando... Jonas? Não era Jonas? Esqueci. Enfim. Aí ele na época, ele tava... ele tinha saído da coleta de lixo há pouco tempo. E sei lá, ele tinha tipo tempo de 10 quilômetros em 29. Rápido demais. Só que ninguém conhece. Ninguém conhecia. Então, assim, esse cara na São Silvestre, eu entendo também. Eu entendo esse lado que você falou da festa, do Que é a negócio e tudo grande massa. mais. Legal. Mas esse cara que trabalhou 12 horas lá, ó, pegando o lixo, jogando no caminhão Sim. e tudo mais, com esse sonho, com essa vontade, como é que... Aí eu também fico um pouco na dúvida, como é que a gente atende tudo Não, mas a isso? organização tem essa capacidade. Se o cara provar nos bastidores lá e trocar uma ideia com os organizadores, eles colocam ele na sub-elite ali atrás ali pra ele sair num pace bacana. Tudo lance de conversar. Mas às vezes é isso, né? Informação, porque... Informação, conhecimento que você falou lá. Ter esse acesso. Que nem, por exemplo, você já me trouxe algo que eu particularmente não sabia. Então, se eu estivesse conversando com ele, eu já não poderia instruir isso. Eu ia falar, corre, negão. Mete marcha. Não, bate o pé. Sei lá o que você faz lá. Chega mais cedo, já fica lá na grade. Não, bate papo com a organização, os caras dão um jeito ali. Você trouxe também muito bacana. A São Silvestre realmente ela tem uma visibilidade grande, tanto é que o Ronaldo da Costa tá aí. Nosso grande atleta, o Ronaldo da Costa, já esteve no nosso podcast, já foi capa da revista. Ele ganhou a São Silvestre e decolou a carreira dele a partir da São Silvestre. E uma curiosidade sobre o Solonei. Eu conheci o Solonei depois num evento lá da ASICS. E quando eu trabalhei na Rio 2016... Assim que ele cruzou a maratona, eu corri atrás dele, cara. Eu tava trabalhando lá. Eu falei assim, cara, me dá uma foto. E ele tava exausto ainda. Ele pegou e tirou uma selfie comigo. Eu guardei essa selfie. Ah, que legal. Passou o maior tempo agora. Um ano retrasado, eu encontrei ele falando, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. Cara, eu sempre achei muito bacana o teu trabalho. Eu quero te mostrar uma selfie que a gente tem. Tu tem, assim... Depois que tu cruzou, a primeira foto que tu tem depois que tu cruza é comigo. É sério, Darlan? Sério, deixa eu te mostrar. Puxei meu celular, tendo no Google Drive tudo organizado, minhas pastinhas, mostrei pra ele lá, ele... Caraca, meu, tu tem mesmo, assim, tem, cara. Porque sempre eu admirei o trabalho, então parabéns. E eu falei pra ele, assim que der, eu quero que você esteja lá no nosso podcast no Narrandes. Mas acho que ele já saiu também na nossa capa. Que legal. Galera, a gente precisa de um intervalo, Vigas. Eu preciso de um intervalo, cara. Não, se deixar aqui, eu vou Galera, falando, hein. A gente vai fazer um intervalo, não sai daqui. A gente já volta com música boa. Um abraço, até mais. 3, 4... Salve, salve, Runners Brasil! É mais ou menos assim a ideia da corrida. Pelo menos é a vivência que eu tenho. E assim.
Eu quero inspirar e mostrar o meu corre. Nasci na correria, sem dinheiro, nunca pobre. Orgulho de tudo e quem eu me tornei. Preço que paguei, tudo que conquistei. Olho pra trás, mas guarda a lembrança. Meu mundo, início, esforço um pouco. Era muito e eu quis. Paguei o preço, senti. Falaram de sorte, forte, com Deus aqui. Desde pivete tô correndo, eu não vou parar. Com tênis certo até descalço, se precisar. Brasileiro, casca grossa, dupla jornada que canela seca voa mais que a NASA. Isso é pra quem quer viver e não tá afim de esperar. Isso é pra quem entendeu o que é se priorizar. Isso é pra quem quer viver e não tá afim de esperar. Isso é pra quem entendeu o que é se priorizar. Oh, night. Oh, night. E tá acontecendo, o Bruninho avisou. Quilombo é resistência e geral se ligou. Na inspiração nunca foi sobre nós. Project Run, Get to Run, vem com nós. Outra fé e de pé, olha só. Ladeiras da Penha e o Pace de Oz. Corredora da vida real, pronta pra mudar o mundo. Mulheres que treinam e treinam muito. Verdadeiras divas que correm junto pra somar. Corrida no ar, agora corre den gang. O treino secreto, máximo respeito, trans no corre papo reto. Chego chegando, estilo segue move. Equilibrado, ousado, atitude, homenagem à corrida. Mó satisfação, Ademir e Avelar, cada mestre gratidão. Isso é pra quem quer viver e não tá afim de esperar. Isso é pra quem entendeu o que é se priorizar. Isso é pra quem quer viver e não tá afim de esperar. Isso é pra quem entendeu o que é se priorizar. Oh, night. Oh, night. Na, 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 na. Valeu, Runners Brasil. Aqui todo mundo é gentil, é Runners Brasil. Vamos. Sensacional, Viega, sensacional. Cara, se tu quiser te ajeitar e fica à vontade aqui, com a gente não tem isso aí não. Cara, fantástico teu som, muito bacana, cheio de atitude, cara. Putz. Inclusive, importante dizer, essa daqui ainda não saiu. Assim, tanto é que eu até pensei se tocava ou não, principalmente porque dentro daquilo que eu falei sobre perfeccionismo, você fala, putz, ainda não ensaiei, não tá. Mas assim, cara, acho que foi sincero, foi de verdade, acho que pedi essa música aqui, depois pra galera que assistir, comenta aí se lança essa música ou se deixa guardado, o que faz, aí vai ser legal. Isso, lança, ó. Mas primeira mão. Obrigado pelo carinho, cara, muito legal mesmo, muito legal teu som, muito legal, cheio de atitude, contando a história da corrida. Obrigado mesmo, parabéns aí pelo grande som, melodia, letra, tudo. Pra mim tinha uma importância muito grande de fazer esse ano, 2024, eu comecei o ano assim e falei assim, cara, não é sobre streams, não é sobre dinheiro, não é sobre visibilidade, mas eu preciso fazer duas músicas sobre duas coisas que eu amo muito. Uma é a minha mãe, né, que falei assim, cara, preciso fazer uma pra minha mãe, e eu me cobrei durante muito tempo como fazer, e eu nunca fazia, porque parecia que nada tava à altura. Só que chegou um momento que eu me desprendi e falei assim, cara, é só mais uma música, e eu vou ser sincero nessa música, que ela fala sobre gratidão. Então eu sou tão grato à minha mãe, tudo que minha mãe sempre proporcionou, que eu falei assim, cara, é essa música que tem hoje e agora, depois eu faço outras. E sobre a corrida. E essa música eu fiz assim pra corrida, e ela tem esse contexto que é assim, o primeiro verso é sobre o que a corrida é pra mim. Eu vim inspirar e mostrar o meu corre. Nasci na correria, sem dinheiro, nunca pobre. Orgulho de tudo que eu me tornei, sabe? O preço que paguei, tudo que conquistei, não olho pra trás, eu guardo a lembrança, sabe? Então eu vou trazendo isso. E no segundo verso eu falo da galera que no primeiro momento que eu comecei a ter contato com prova, com treino, com essa cena da corrida, que foi me conectando, foi me aproximando. Então tá acontecendo, hein? Bruninho. Quem conhece aí o Bruninho, bem levinho, sabe? Levinho. Tá acontecendo, hein? Então, tipo, fiz essas referências do tá acontecendo, o Bruninho avisou. Quilombo é resistência e geral se ligou. Na inspiração nunca foi sobre nós. Project Run, Get to Run, vem com nós. Outra fé e de pé, olha só. Ladeiras da Penha e o Pace de Oz, sabe? Tipo, então foi muito legal. E eu tive o privilégio de no terceiro verso, esse eu não arrisquei ali, que senão podia errar, de chamar o meu amigo Cezinha.
narrador de várias provas, assim. É uma voz que eu tenho como emblemática nesse universo da corrida aqui, principalmente de São Paulo. E eu queria falar sobre o sentimento da corrida para todos nós, assim, sabe? E aí eu escrevi um verso e o Cezinha veio, declamou, foi muito legal, assim. Sou suspeito para falar dessa música. Não, muito bacana. Dá pra ver que tem realmente ali muita verdade na música. Eu queria falar um pouquinho com você agora sobre as suas origens na corrida, a sua experiência com o esporte e quando é que você participou da primeira corrida, o primeiro treino, onde é que a corrida entra e também a tua experiência com maratona. Você teve uma lesão, ia participar da maratona, aconteceu algumas coisas aí. Eu quero que você conte ao seu modo, né? Certo. A lembrança que eu tenho de corrida, em alguns, ela surgia, assim, eu sempre tive contato com esporte durante muito tempo, né? Sempre não. Quando eu entrei na música, a música me afastou do esporte. A Ikena falou mesmo. A música me afastou do esporte, assim, porque aí você começa a ter também uma vida onde a vida noturna fica tão forte, aí de manhã você tá dormindo, já à tarde você bateu preguiça depois do almoço, sabe? Aí bagunçou tudo. E aí, quando eu comecei a retomar a atividade física, já era numa necessidade de emagrecimento. Porque eu tava me sentindo pesado, algumas coisas eu tava tendo mais dificuldade de fazer e tudo mais. Então, aí a corrida vinha numa esteira, aí vinha um treino de HIIT, vinha um negócio assim, mas que eu achava chato demais. No ambiente fechado, porque tu já tava no ambiente fechado da música, né? Eu achava chato já isso daí. E assim, pra mim tinha até um certo preconceito, nem sempre é tão assim, porque tem lugares que são bem assim, mas a academia me trazia um lance meio fútil, assim, sabe? Me trazia uma ideia de pessoas que, de uma certa forma, idolatravam o corpo, não a saúde. Que a gente percebe também o quanto estética é uma coisa e saúde é outra. Sim, né? Dois ambientes aí. Então, pra mim, remetia muito à estética e não saúde. Então, isso me afastava também, não me conectava tanto com a academia. Mas, por uma questão de necessidade, falei, beleza, vamos lá. Comecei a correr ali na esteira, fazer uns hits, mas assim, era muito chato pra mim. Aí, um dia, num aniversário de um amigo meu, tinha um corredor ali. E eu acho que ele tava treinando pra fazer os 21 dele, ou pra maratona dele, eu não lembro agora de momento. Felipe, obrigado, irmão. Já te agradeci várias vezes, mais uma. Ele foi um cara que falou assim, não sei o que de corrida. Eu falei, nossa, chatão, bro. Chatão. Aí ele falou, não, é legal. Eu falei, que legal, eu corro 3 na esteira, tipo, acho chatão. Aí ele falou, não, é legal, é massa, só que você tem que correr na rua. Eu falei, irmão, já acho chato, né? E entrei nessa, só que ele falou, ele conseguiu. De alguma forma ele falou assim, vamos. Eu falei, não, mas você já corre bastante. Mas que ano isso aí, Viegas? Mais ou menos daí, assim. eu acredito que por volta de 2016, Sim. por aí. 2016, acho que por aí. Aí ele trocando uma ideia comigo, ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu te acompanho, vamos no seu ritmo. Se aguentar, a gente faz, tal, não sei o quê. E aí a gente foi ali na Zona Leste de São Paulo, na Radial, saindo ali do Itaquera, do metrô Itaquera, e fomos correndo ali. Cara, foi muito legal pra mim esse dia. Foi muito legal. Então, assim, eu tava ali na esteira, na academia, tipo, correndo 3, 5 quilômetros, chatão, com esse sentimento de que chato isso, eu tô fazendo porque eu quero emagrecer. E aí, nesse dia, eu corri 8 com ele, feliz. Feliz. A sensação de estar ali naquela avenida, que é um lugar que eu passava muitas vezes, mas vendo de um outro jeito. Os carros, a liberdade, trocando ideia com um amigo e tal. A gente poderia estar num barzinho sentado, trocando uma ideia. Mas a gente tava trocando ideia e correndo. Isso pra mim foi muito legal, assim, sabe? Toda a sensação, toda aquela atmosfera da corrida, à noite, urbano, cidade, São Paulo, eu gosto disso também. Gosto da natureza, aquela conexão, mas eu também gosto dessa conexão correndo no meio dos carros, das coisas. Sim. E tal. E aí, eu me apaixonei ali. Tanto é que aí o que aconteceu? Aí, na outra semana eu já fiz 10 quilômetros. Aí na outra semana eu já fiz 12, na outra semana eu fiz 15, aí na outra semana 15 de novo, e aí depois eu lesionei, né? Mas teu corpo tava respondendo bem, tava indo bem. Tava. Não, me apaixonei, gostei, se fazia no prazer. Só que aí eu me lesionei. Lesionou. Então, aí quando eu fui retomar, eu gostei tanto daquilo que eu falei assim, não, eu preciso retomar com todo o cuidado do mundo, porque eu não quero lesionar de novo, eu quero ficar fazendo isso. O período que eu passei lesionado sem poder correr, pra mim era muito triste. Então, aí na volta eu comecei a ter mais cuidado, mas ainda sem uma base muito técnica.
Falei, não, precisa cuidar, quando eu tiver, aí não vou forçar tanto, vou correr menos, uma distância menor e tal, eu fui nessa. E aí depois, em 2021, eu participei do No Limite. E que Full envolve, né, reality. pô, várias provas e tudo mais, não sei o quê. E eu, modéstia à parte, mandava bem ali. E numa conversa com meu irmão, o André Martinelli, pô, irmãozão. Já Inclusive, esteve na revista o André também, viu? olha, todo mundo aí. Tá todo mundo aqui, como Quero, diz o... coloca aí nos comentários aí pra O tá o André Viegas também numa já capa aí esteve na nossa algum dia revista. aí Já também. esteve na nossa revista, o André. Não, ó, fala pra galera colocar nos comentários aí, Viegas na capa também aí. Meus amigos tudo já Quem sabe tiveram. mês que vem, ó, outubro, a gente tem uma pauta legal que eu acho que vai encaixar aí, ó. Pessoal da equipe, vamos fechar. E ó, presente de aniversário, que meu aniversário é em outubro. Aí, ó, fechou. E aí, o André, eu conheci ele no programa. E a gente trocando ideia e tal, ele falou assim, você corre? Eu falei, corro, eu gosto, tal, não sei o que. Ele falou assim, você posta sobre isso? Eu falei assim, não posto, mano, porque eu corro justamente pra sair do celular, pra ficar... Aí ele falou, pô, não, cara, tem um universo da corrida que é muito grande, você vai inspirar pessoas, dá pra monetizar isso, dá pra não sei o quê. Comecei a fazer. E aí eu comecei a trabalhar com isso também. E aí minha primeira prova foi um convite da Olímpicos, uma marca que eu tenho muito carinho, assim, gratidão. A galera da Milk, a galera da Olímpicos, assim, sem palavras, sempre muito Pô, dá moral cuidadosos. pra nós aí, Olímpicos. Dá moral aí, pô. Oh, os cara são muito sangue bom, Dá muito sangue moral bom. pra nós aí, a revista dá moral pra todo mundo. Dá moral pra nós também. Aí, ó. Aí, galera, hein? Ó. E aí, eles me convidaram pra fazer minha primeira prova. E eu fiz 10 quilômetros na Maratona do Rio. Eu tinha feito uma cirurgia um mês antes, assim, aí não quis arriscar nos Sim. 21 e tal. Fiz 10 e foi muito incrível. Desde da família que eu construí ali. Porque do universo da corrida, muita gente que eu conheci foi nesse evento. Em Sim. 2021, volta da maratona em novembro, por causa da pandemia e tudo mais. E ali foi muito especial. O lugar que a gente ficou, as pessoas que estavam ali. E aí eu tive muito um privilégio de estar com a galera da Olímpicos ali naquele momento, porque tinha muita gente incrível ali. Muita gente incrível. E que essas pessoas, em outros momentos, foram se fazendo importantes. Falei assim, nossa, como a vida é perfeita. Perfeita, vai encaixando, vai trazendo as vão coisas que você vai encaixando. precisando. E aí, beleza. Aí comecei ali a fazer essa prova e que nem eu falei, Maratona do Rio, apaixonei. E aí comecei a gostar de fazer provas e tudo mais. Depois passei um período fazendo um trabalho com a ASICS também incrível, muito legal. Uma família que eu tenho muito carinho e Duas gratidão. grandes marcas aí, né? Até um dia que eu fui surpreendido por eles e recebi um convite para fazer minha primeira maratona em Paris, irmão. E aí quando eu volto e penso sobre um menino que nasceu em Guaianazes, Coab Juscelino, e que as referências dele eram sobre pessoas mais velhas, que colocavam uma marmita na mochila, 2 horas de transporte público para chegar num trabalho que não gosta, para fazer algo que não curte, para ganhar um dinheiro que não paga tudo que precisa. Voltar, televisão, novela, sabe? Sem perspectiva, é muito grande você pensar em ir para um outro país. Você nunca tinha ido pra gringa. Eu nunca tinha ido. Então, assim, aí esse convite foi muito especial pra mim, assim, eu sou muito grato à família ASICS também por conta disso. E naquele momento foi muito louco, porque quando eu anunciei isso, muitas pessoas, assim, elas vêm de realidades muito próximas da minha. E juro, a impressão que eu tinha é que eu tinha ganhado, sei lá, a Copa do Mundo sozinho, que eu tinha medalha de ouro, sei lá. Cara, as pessoas viam, mano, que demais que você vai demais. pra lá. Nossa, mano, você representa demais. E tipo assim, eu ia só participar, eu nem tava correndo, né? Nem sou da elite nem nada. Mas é muito louco porque você vem de um lugar de onde as pessoas não sonham, infelizmente. Então, quando muitas pessoas assim, a gente sabe que a internet tem uma parte muito tóxica. Tem uma parte muito tóxica. Infelizmente. Mas, cara, tem uma parte muito bonita. E Boa essa também. parte que eu tento que eu presto atenção, é a parte que eu trago pra mim. De pessoas, uma rede que eu construí de pessoas que estavam ali pra falar assim: que incrível que você tá indo pra lá. Torço pra você, por você. Tudo de melhor. Arrebenta lá, vai e tal. Aí, beleza. Tava tudo lindo, mas eu tô treinando, tô focado, tal, não sei o quê. Só que, cara, eu sou da música, sou da arte, tô nos eventos, tô nas coisas. Às vezes, tem vezes que eu
fazia uns treinos louco, né? Biruta. Sim. E aí eu... Não conseguia ter aquela consistência bacana. Não, pior que eu tava com consistência nos treinos, eu não tava pecando em nenhum. Só que a qualidade desses treinos, às vezes elas ficavam comprometidas porque assim, beleza, você vai fazer um longão de 25, de 30, mas você foi dormir 3 da manhã. Sim. Ou no outro dia sair de Corpo, tarde, meio o quebrado. que você comeu? Qual foi a alimentação? Qual foi a hidratação? Ou seja, Tipo, a qualidade tava ruim. mas assim, eu falei, vou fazer. Sou no limite, vou fazer isso aí. Pá. E aí fui nesse foco. Fui pro Rio de Janeiro num evento no Carnaval, ano passado. Saí mais cedo do evento, não bebi nada. É difícil eu beber. Tranquilinho, a galera, como assim você já tá indo embora? Eu falei, não, eu tenho treino amanhã cedo. A galera, para. Eu falei, não, eu vou. Fui pro hotel, descansei, acordei cedo, tomei meu cafezinho, pá, e ó, vou correr. Tinha 25 pra fazer esse dia. Corri, tava ali nos meus 5 quilômetros. Teve uma hora que eu fui atravessar uma avenida assim, falei pro cara, ô, aonde que entra aqui pra ir pra praia? Ele falou, ó, aqui nessa rua. Eu fui virar assim, não vi um buraco que tava aqui. Virei meu pé, torci o meu pé, rompi o ligamento. Caraca, né? E aí o sonho foi embora, assim, sabe? Um pesadelo na hora. Faltando um mês pra prova. Aí, voltando no evento da Olímpicos, lá na Maratona do Rio, conheci a doutora Ana Paula Simões, que, Ela escreve pra nossa revista. ó, nossa, Doutora da nossa revista. essa mulher é incrível. E vai pra Sydney agora, né? Vai pra Sydney, é braba, ó. Muito carinho por ela. E ela eu lá no Rio e ela me dando umas dicas, me ajudando e tudo mais, assim. Voltei, aí passei com ela, cara, vai rolar, vai dar certo e tal, vamos fazer. Mas a marca junto comigo foi trocando uma ideia e a gente percebeu que não era sobre no pain, no gain. É sobre fazer um negócio prazeroso, ser legal. Eu não tinha necessariamente esse compromisso de não, vai lá fazer e tal, tal. Conseguiram ajustar. E eu já tinha feito minha inscrição para a Maratona de Berlim, em setembro. Top. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, a gente queria registrar sua primeira maratona. Lá a gente não tem todos os acessos, porque é uma prova de outra marca, mas vamos cobrir ela. Aí eu fui para Berlim em setembro, treinei... Da França passou pra Alemanha. Aí, pô, treinei bastante, mas assim, com essas dificuldades de horário, inclusive, um treino que eu nunca vou esquecer, uma prova que eu nunca vou esquecer é a Bridge, né? Porque eu lembro que ano passado... Aqui em São Paulo, né? 30 quilômetros, né? 30 quilômetros. O pessoal entender, tem uma prova de 30 quilômetros aqui em São Paulo que é muito, muito boa pra preparação da maratona. E aí foi agora, né? Foi agora, recente, né? E aí, ano passado, na Bridge, 30 quilômetros, meu treinador falou assim, ó, faz 34, Avelar, um abraço. Falou assim, Sequinho. faz 34. Aí eu fui até o 23, fui até o 25, voltei pro 23 e continuei, porque eu achei que se eu passasse do pórtico pra depois voltar ou continuar... e ainda mais que eu nem sabia, mas tinha a estaiada ali, assim, que ficava... trava tudo ali. Nossa, aí ali, subida e tal, ia complicar mais. Só que tem um detalhe. Um dia antes da Bridge, teve um evento que era o The Town Festival aqui em São Paulo, primeira vez em São Paulo. E teve o show do Post Malone, que eu queria muito ver, o show do Post Malone e do Racionais com orquestra. O Racionais com orquestra, sacanagem, né, cara? Então, e eu fui. Só que aí eu saí do show do Post Malone, sei lá, quase 3 horas da manhã. E aí eu fui pra casa, tomei banho, me troquei... Já emendou. E fui correr 34 quilômetros. Darlan, você sabe, você tá no universo corrida. Peso. Eu fiz, mas assim, foi muito puxado, foi muito sofrido. Peso, né, Só que aquilo também me deu uma segurança que eu falei assim, irmão, se eu fiz 34 virado, eu vou brincar. Imagina eu descansado. Não. E tanto é que Berlim pra mim foi muito tranquilo, no sentido de, é uma prova muito gostosa de fazer, plana, a temperatura super agradável e tal. Mas assim, e eu fui pra me divertir, eu não fui pra performance e tal. Sim. Queria conhecer, falei, pô, não vou passar nessa rua aqui de novo, sei lá, pelo menos tão cedo, quero aproveitar, quero fazer vídeo, foto e tal, não sei o quê. Foi muito legal, e aí, pô, quando eu fiz minha primeira prova dos 21, foi quando eu tava com a galera da ASICS, e eu lembro que quando eu terminei a prova, assim, eu mó feliz, fiz minha primeira meia. Aí eu não lembro quem, eu queria muito lembrar disso. Veio uma pessoa assim, eu senti um tom meio irônico, assim,
nesse brother, ele falou assim, aí, agora você é um meio maratonista. Mas aquilo pra mim soou meio alguma coisa, assim. Meio, Tipo, você não é inteiro alguma coisa, sabe? E aí, naquela hora eu programei no meu cérebro e falei assim, eu preciso fazer pelo menos uma maratona. Não, Então, uma. preciso complacer a meia, vou fazer um inteiro. E aí, cara, pegando até o gancho de, que nem eu falei, por ter vindo de uma periferia, onde as pessoas acabam não sonhando, eu percebi, quando eu fiz essa de Berlim, a possibilidade de viver outras coisas. E aí eu me programei, tô me programando para fazer esse circuito de majors, porque para mim não é só a corrida, é a liberdade de ir para outros lugares, assim, que de alguma forma eu não sentia que isso era possível para mim. Então, ano passado, sei lá, se eu não me engano, ou retrasado, eu tirei meu visto americano. Opa, show de bola. Cara, é muito louco porque é algo tão simples para muitas pessoas, mas de onde eu venho é um negócio que assim, caramba, brother. É muito legal. Entendeu? Então, assim, É uma conquista, né? quando eu pensava na possibilidade de ir para os Estados Unidos, pô, eu sou um cara que tem muita referência do rap, né? Então, quando você imagina Estados Unidos e rap, pô, é Brasil e samba. Entendeu? Então, sempre tive vontade de ir, principalmente por conta dessa parte musical e por conta da parte de vestimenta e tal. Você fala, cara, o lifestyle dos caras é muito legal e tal. Eu queria, só que era sempre algo muito distante. Distante. Muito distante. E ali naquele momento eu senti que era possível. E aí eu criei esse desejo em mim. Esse ano aqui, vamos fazer umas inscrições aí, ver o que vamos rola lá. aí ano que vem. Mas o que é legal que você falou aqui, Viegas, é uma coisa que eu bato muito na revista. Inclusive na revista, uma coisa que eu bato muito é sobre essa questão de experienciar o lugar. Já escrevi várias vezes, porque eu tenho minha coluninha lá na revista também, o X da questão é o nome. Legal. Que as pessoas vão lá, vão correr, por exemplo, Maratona de Berlim. Aí eu pergunto, me dá um nome de 2 restaurantes aí. Não sei. Me dá uma praça pública lá que você treinou. Não sei. Cara, um lugar legal, um museu. Não sei. Uma estátua que tu tirou uma foto, um ponto turístico. Não sei. Cara, não dá pra pegar, ir lá, correr a prova igual um maluco, por causa de pra baixar 5 minutos e não saber 2 lugares históricos, o Muro de Berlim, alguma coisa. Eu já corri essa maratona de Berlim. Que legal. Cara, o que eu mais fiz foi experienciar ao máximo a cidade que eu podia. Legal. Então, cada vez que eu vou pra uma prova participar, eu tento procurar um restaurante legal, eu tento procurar uma praça pública legal, porque depois que tu voltar lá, da onde eu posso treinar naquela semana que eu estiver lá, cara, treino naquela praça lá. Então, uma coisa que eu cobro muito da galera da corrida é, cara, experiencia o lugar, pelo amor de Deus, cara. Não vai lá como um maluco, só fala de corrida, correu, pegou a medalha, saiu correndo e não sabe 3 lugares se eu te perguntar. Então, é uma coisa que eu cobro muito, e que bacana que você falou isso, que você foi pra Berlim e pensou nisso, de a pessoa entender. Aqui em São Paulo mesmo, eu me cobrei muito assim que eu vim, porque eu sou do Sul, vim pra cá, trazendo um relato pessoal meu, cara. Cara, eu preciso conhecer todos os parques e praças públicas de São Paulo. Porque quando um camarada meu do Sul vier, eu preciso dizer, cara, vai no Ecológico, é muito legal correr no Tietê. Cara, vai no Ibira correr, pô, vai lá em tal lugar. E é uma cobrança, eu queria que até me ajudasse nesse sentido, de levantar essa lebre e dizer, cara, não vai lá só pensando naquilo. Tenta tirar um pouco de proveito, cara, que é tão legal depois você voltar e contar pra alguém. Mas sabe um negócio que minha namorada, ela fala um pouco sobre isso, né? Às vezes o quanto a nossa maior forma de contribuir com alguém é falando sobre as nossas experiências. Porque quando você traz uma reflexão para quem tá te ouvindo, e essa pessoa se conecta com aquilo, ela fala, nossa, realmente, você acabou de expandir a mente dessa pessoa e essa mente não vai voltar mais. Porque se eu entro num braço de ferro aqui com você, vira uma luta de egos. E aí eu falo, não, mas não quero mesmo. Eu fui lá pra melhorar meu tempo. Por que eu tenho que ir lá e tal? Aí uma coisa acaba não fazendo tanto sentido pra outra pessoa e elas ficam numa guerra de justificativa ali que ninguém sai vencedor. Eu particularmente, até quando eu fui pra lá, eu quis mostrar isso de um outro jeito. Sabe, eu brincava muito, assim, a galera não entendia nada, sei lá, tava... nitidamente, assim, você pega, sei lá, quando eu fui pra Torre Eiffel, quando eu passei ali lá em Paris e tal, não sei o quê, aí eu fiz e eu colocava localização Torre da Gazeta.
Tá ligado? Brincando e tudo mais, Sim, tirando essa onda. Porque era de um outro jeito. Todo mundo já sabia que eu tava lá em Paris, já era a sim. Torre Eiffel. Então, ali era a brincadeira da coisa, sabe? Em vários lugares, assim, às vezes tava passando uma avenida e colocava lá a localização, Avenida Jacopêssego. Pô, é lá na zona leste de Sampa, sabe? Não era lá. Então eu fiquei mais brincando disso. Mas, assim, pra mim foi muito legal, muito legal. Eu muito pouco de inglês, né? Mas foi uma experiência muito legal, assim, de tô sozinho aqui nesse rolê. Teve um período ali que eu fiquei sozinho, né? Então, irmão, se acabar a bateria do celular, ferrou, mas vamos aí. Vambora. Mas era muito legal porque era viver intensamente, você prestando atenção em tudo. Você tem que olhar o nome daquele ônibus, senão você vai pegar um pra outro lugar e depois pra você voltar. Como é que, sabe? Comida, o que que é isso aqui? Deixa eu ver, mas tudo você tá pensando, tudo tá, porque uma coisa que eu costumo falar, eu acho que parte da nossa vida passa muito rápido porque a gente já não pensa mais pra fazer. Você já sabe quando você levanta da cama qual é o lado do que o chinelo tá, você já sabe onde sua escova tá, muitas coisas você só vai fazendo no automático. Agora, quando você vai pra um lugar que tudo que você vai fazer você precisa pensar, por exemplo, eu não falo japonês. Nossa, se eu for pro Japão, eu tenho que. Meu Deus do céu, tu tem que prestar atenção em tudo, cada coisa. O desenho, a cor, o que quer dizer isso, o que é aquilo, como que estão fazendo, como que. Você começa a ter que aprender a entender aquilo de um outro jeito. E eu sou apaixonado por isso. Eu gosto disso. E aí, só que tem gente que nem liga pra isso. Você vai gostar de um livro que eu vou indicar para você aqui, para os leitores aqui e os nossos telespectadores que nos acompanham. Eu já citei esse livro várias vezes e quem me indicou o livro, olha que bacana, foi o Vanderlei Oliveira. Ele me indicou o livro, eu comprei, li e vou indicar. Se chama O Jogo Interior do Tênis. Esse livro não fala sobre tênis. Ele fala sobre o como as pessoas encaram o esporte de maneiras diferentes. Então, a gente que trabalha com treinamento, a gente vê pessoas que querem só performance e não importa mais nada no mundo, e essa é a verdade dele, tá tudo certo. E para pessoas que a parte social é a parte mais importante e a performance não importa. E você conseguir colocar as pessoas dentro do mesmo mundo é uma grande dificuldade. Inclusive você falou do Corre Quilombo lá, né, de você entender isso. Então esse livro, ele fala de uma maneira muito bacana e ele, depois que você lê esse livro, você diz assim, cara, agora eu entendo quando eu vejo um grupo de pessoas, eu entendo os seus anseios, mas eu não posso deixar de que o cara da performance esmague o cara do social e o cara do social esmague o cara da performance. Então, assim, ó, o jogo interior do tênis é um puta de um livro para você olhar para Legal. aquele fenômeno e falar assim: não, tá tudo certo, cada um com suas perspectivas, mas eu tenho a missão de às vezes alertar o cara da performance. Tem um pouquinho de social aqui. E o cara do social alertar que tem um pouquinho de performance ali. Porque assim, ontem, inclusive, eu tava conversando com a doutora Ana, né, sobre isso. Ela vai fazer essa prova de Sydney e tal, e pô, toda a energia pra ela possível para que ela faça essa prova bem e tudo mais. Mas eu tava comentando com ela sobre um livro que eu li sobre Platão, a República. E é um Top. livro que eu gosto demais, assim, eu acho incrível aquele livro. E tem um momento que ele fala sobre, usando como exemplo, o homem e a necessidade que ele vê relacionada, por exemplo, ao sexo. E aí, quando ele envelhece e ele não consegue mais ter relações, o quanto aquilo é frustrante e o quanto naquele momento ele acaba morrendo. E aí, justamente, aí eu faço o questionamento, tipo assim, será que necessariamente o ápice é simplesmente a ereção, a penetração? Será que enquanto de repente a ereção e a penetração for mais importante do que a companhia e a troca, talvez seja uma inversão. Mas assim, isso só dá pra conversar com alguém que já amou, com alguém que entende essa conexão que vai além do sexual. Se a pessoa não vivenciou isso, eu tô falando em mandarim pra ela. Ela fala, nossa, nada a ver. E aí, tá tudo bem também, tá tranquilo. Você não chegou nessa página da apostila, tá de boa. Você viu até as 5? Tá bom, usa aí o que você tem até as 5. Eu tive a oportunidade de, na minha vida, perceber que existem coisas muito além desse carnal, muito além disso, sabe? E a partir do momento que eu experienciei isso, tive a oportunidade de saber o quanto é bom isso, pô, é um mundo sem volta. Um mundo sem volta. Aí você não quer mais voltar pra isso daí, não, assim. Viegas, a gente tá chegando numa parte final aqui. Você tem muita história para nos contar.
o nosso tempo aqui é muito curto. Queria que você retorne aqui outra vez. Você participou de reality show No Limite, participou de Big Brother, tá participando desse cenário da corrida agora nos últimos 10 anos, a gente pode falar assim, né? O cenário musical, você tocou uma música pra nós aqui. Eu queria que você ficasse muito à vontade aqui pra você dar o seu recado final. Você tem quantos minutos você quiser. Se quiser ficar 1 hora, eu vou ficar aqui com você. Não tem problema nenhum. Ó, meus amigos chamam de podcast, hein? Então. Eu falo, hein? Pode falar. Fica à vontade pra dar o teu recado final. E depois que você der o seu recado final, eu vou continuar em silêncio, tá? Que eu quero que você pegue a sua viola, o seu violão e mostre a sua arte mais uma vez pra gente encerrar esse nosso podcast aqui em grande estilo. Então, o Fechou. meu muito obrigado pra você aqui desde agora, porque a partir de agora você é o dono aqui do podcast. Fechou. Eu quero mais uma vez agradecer o convite. Erlan, obrigado demais. Runners Brasil aí, sem palavras. Vamos conversar daquela capa lá. Quero agradecer a Família Olímpicos aí. A gente tá num projeto muito legal que eu tenho colocado nas minhas redes sociais, que é o Projeto Ritmo, onde eu bato um papo com pessoas da música e que correm. Fizemos esse projeto Ritmo. E tem um projeto Só Vai, que é um incentivo à mulherada, mas ao mesmo tempo é um puta aprendizado pra mim, que eu espero que seja pra outros homens também, que é relacionado a esse universo feminino e toda a problemática que envolve tanto na corrida quanto estruturalmente, assim, quando a gente pensa no patriarcado, no machismo, quanto as mulheres têm tantas preocupações na hora de correr, que short que vão usar, qual o top que vão usar, porque se elas vão ser de alguma forma violentada no espaço delas, com palavras ofensivas, sabe? Então, assim, eu tenho conversado com mulheres que correm para tentar entender um pouco mais desse universo delas, da atmosfera, como que é ser mulher e correr, fazer isso daqui. Isso me agrega demais, assim. Então, quem puder e tiver interesse, tá nas minhas redes sociais. Siga também Corre Quilombo, que é um projeto incrível. E para você seguir, independente conheça. Vai saber um pouquinho do que a gente tá fazendo, por que a gente tá fazendo, como a gente tá fazendo. Vai ser muito legal. Certamente vai ter um evento que você vai poder fazer parte, vai estar perto de você e tal. Então, isso também. E, cara, agradecer esse espaço, poder falar sobre isso. Quero deixar um recado pra galera que, assim, pratique uma atividade física. A gente tá falando de corrida especificamente, mas assim, qualquer atividade física, faça alguma coisa por você. Isso daí a gente tem ainda alguma referência de esporte como lazer. Enquanto a gente também não olhar para isso como necessidade em questão de saúde, vai ser difícil, sabe? Então não é quando você tem um tempo aí você vai jogar uma bola com os amigos. Pega 3 vezes pelo menos na sua semana ali, 2, 3 vezes na sua semana pra cuidar de você, fazer alguma coisa. Se você quiser que ninguém, quando você estiver mais velho, cuide de você, precise fazer as coisas pra você, quiser ter saúde, cuida de você agora, porque lá vai ser mais difícil. Ah, mas eu não tenho tempo e é muito caro. Vai precisar de mais tempo e vai ser mais caro quando você estiver doente, precisando pagar um leito aí vai ser difícil. Vai ser difícil. Basicamente é isso aí. Então, pratiquem esporte. Se for na corrida, me chama aqui o Darlan também, vamos junto. E é isso. Obrigado demais. Vamos de som? Vamos de som. É com você. Essa música aqui chama Buscar um Sol. E ela fala justamente de a gente poder trazer algo de positivo, algo de bom no mundo que às vezes tenta deixar tudo em meio às trevas, a gente poder ser luz em meio a essas sombras aí. Eu fui buscar um sol, trazer pra todos nós, aquecermos as almas e os corações. Eu fui buscar um sol, trazer pra todos nós, aquecermos as almas e os corações. O ato de pensar, conhecer e comparar, a essência de aprender a ampliar, a mente que expande e não retornará. Achar impossível fui realizar, aprendo com história dos outros, mas tô aqui pra fazer do meu jeito. Influência é uma coisa, eu entendo, faz tempo que eu já tô te dizendo. O que você procura é valioso, mas o que pode encontrar vale bem mais. Você quer um milagre, tá longe da fé, como é que você quer sem nem acreditar? Santo é santo e funciona sem
maravilha. Fé pra quem vibre é disposição. Nasço de novo pra vida, é sobre religar e não religião. Eu fui buscar um sol, trazer pra todos nós, aquecermos as almas e os corações. Eu fui buscar um sol, trazer pra todos nós, aquecermos as almas e os corações. Eu fui buscar um sol, trazer pra todos nós, aquecermos as almas e os corações. Vamos que vamos, Runners Brasil! Satisfação, mano.